sequência à morfologia, vamos à classe de palavra numeral. Vamos entender como é que definimos numeral e qual é o emprego dos numerais nas frases e orações. Numeral. Numeral é classe de palavra variável em gênero e número, que indica a quantidade exata de seres ou o lugar em que os mesmos ocupam numa série. Numeral, nós temos aí as flexões em gênero, masculino, feminino, e em número, singular e plural. Então, temos, por exemplo, duas moças, dois rapazes, flexão em gênero. Temos também o numeral 1, singular, 2, 3, 4, etc., plural. Então, nós temos as variações, gênero e número. E qual é a definição, a função do numeral? Numeral vai indicar a quantidade exata de seres e também a ordem em que esses seres ocupam numa série. Então, são os ordinais. Nós temos 4 classificações. Vamos ver, vamos a elas. Classificação, cardinais. Nós temos, indicam quantidade exata de seres. São representados pelos algarismos arábicos. Então, os cardinais são todos representados pelos algarismos arábicos, aqueles usados na matemática, nas contas, né, das ciências exatas. E indicam a quantidade exata dos substantivos nas orações, nas frases, nos textos. Os ordinais, segunda classificação, indicam lugar em uma série. Então, eu estou indicando ordem. Essa ordem ela pode ser representada tanto pelos algarismos romanos quanto pelos algarismos arábicos, evidente, com o símbolo da ordem. Então, veja, nós temos os algarismos romanos, 1, 2, 3, etc., sequência, na representação nos textos, e também os algarismos arábicos, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, etc. Terceira classificação são os multiplicativos. Indicam aumento proporcional da quantidade. Então, os multiplicativos indicam sempre o aumento, uma progressão multiplicativa da quantidade dos seres nos textos, nas frases, nas orações. Então, nós temos aí multiplicação. Multiplicação, ciências exatas, não posso esquecer. Algarismos aí que nós vamos representar também são os algarismos arábicos. E finalizando, nós temos aí a última classificação, fracionários. Os fracionários, eles indicam, ao contrário dos multiplicativos, indicam a diminuição proporcional da quantidade. Nós temos uma leitura um pouco diferente, porém, os algarismos que representam também são os algarismos arábicos. Nós temos, por exemplo, meio, né, 1/2, né, representado aí na língua portuguesa pelos numerais arábicos, algarismos, 1/4, 1/12, e a leitura ela é um pouco diferente da habitual. Porém, nós temos a representação pelos mesmos algarismos utilizados nas contas, nas ciências exatas, né, na matemática. Nós temos, então, as 4 classificações, caem bastante em concursos públicos, questionam, nós temos que ter conhecimento e leitura também de tabelas dos numerais, tanto cardinais quanto ordinais, multiplicativos e fracionários. Temos que ter essa habilidade para nos aprofundarmos aí na própria questão. Quando você verificar, visualizar, você já vai entender, vai com facilidade conseguir discernir qual é o numeral correto pedido, ok? Vamos então ao emprego. Por quê? Os numerais eles apresentam várias disposições nas orações, nas frases. Então, nós temos, ou ele antecede o substantivo, ou ele vem posterior ao substantivo. Qual é a leitura posterior, qual é a leitura anterior? Então, nós temos que saber também o emprego, a forma como aparece nas frases. Então, vamos lá. O emprego do numeral, nós temos várias formas aí. A primeira aparece na sequência de papas, soberanos, séculos e partes de obras. Nós vamos usar como? Então, nós vamos usar o ordinal até o 10º e daí para frente nós vamos usar o cardinal. Veja, os algarismos que acompanham as sequências, porque são ordens, são sequenciais, são os algarismos romanos. Então, nós vamos ter uma sequência e vamos respeitar a ordem, porém, o emprego até o 10º,
na leitura e daí para frente nós temos o cardinal. Então vamos ver exemplos. João Paulo II, olha lá, entre o primeiro e o 10º, então segundo ordinal, João 23. 23 já passou, aí passou do 10º. Então nós vamos fazer a leitura em cardinal. Veja que João 23, a grafia do numeral algarismo é o algarismo romano. Dom João VI, Luís XV, século I, século X, século XI, século IX, capítulo 11, capítulo 19. Então, revisando, até o 10º, nós temos nessas sequências a leitura em ordinal. Os algarismos são os algarismos romanos. E também, passou do 10º, nós teremos aí a leitura em cardinais, ok? Vamos para o segundo emprego. Segundo emprego informa para nós os textos legais. Os algarismos que estão dispostos nos textos que envolvem leis. Então, vamos ver como é que nós vamos aí empregá-los. Artigos, incisos, decretos, leis, etc., ou qualquer outro texto legal, o ordinal nós vamos ler até o 9º. Então, a obrigatoriedade é até o 9º em ordinal a leitura. Daí para frente nós vamos ler todos os outros, né, em cardinais. Porém, até o 9º, prestar atenção, nós temos nos textos legais os algarismos arábicos utilizados nos artigos, nas resoluções, decretos, projetos, anteprojetos e outras leis. Porém, existem artigos e incisos desses artigos. Os incisos dos artigos, eles são retratados, grafados em algarismos romanos, mas a leitura permanece até o 9º em ordinal. Alguns artigos apresentam, além dos incisos, parágrafos. Então, os parágrafos são lidos também da mesma maneira até o 9º, e a representação aí que eu vou ter de algarismo também é o algarismo arábico. Então, prestar atenção, vou colocar alguns exemplos para nós. E também, se eu tiver, no caso, alguns artigos apresentam alíneas. As alíneas são todas grafadas com letras minúsculas, já não envolvem numerais. Mas para nós termos uma sequência, né, de como funciona um artigo, o que compõe o artigo, às vezes nós temos os incisos, temos os parágrafos e alíneas, ok? Quanto ao nosso numeral, vamos ver então como é que eles estão nos exemplos. Artigo 1º. Primeiro representado com algarismo arábico ou símbolo da ordem. Artigo 2º, 3º, até o 9º. Artigo 9º, mesma situação. Bom, agora temos o artigo 10. No artigo 10, alguns códigos trazem o numeral, o algarismo 10, juntamente com o pontinho final. E o símbolo da ordem não existe mais. Isso facilita a leitura também. Então, nós temos que entender que daí para frente lemos em cardinais. Então, artigo 10, artigo 11, artigo 121 e outros. Incisos. Incisos eu acabei de falar. Eles são grafados com algarismos romanos. A leitura é a mesma do emprego dos textos legais. Até o 9º eu vou respeitar. Então, veja. Inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º. Vamos chegar ao inciso 9º. Agora, inciso 10, inciso 11, 12 e etc. Temos também parágrafos. Parágrafos, às vezes, aparecem com um símbolo, né? Parágrafo, símbolo, são dois S's, um juntinhos do outro. E a situação é igual, vai aparecer para você. Parágrafo primeiro com o símbolo do parágrafo mais seguido do numeral arábico e o símbolo da ordem. Então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, parágrafo quarto, parágrafo 9º. Chegou no parágrafo 10, perde o símbolo da ordem da mesma maneira. Então, nós temos parágrafo 10, parágrafo 11 e na mesma sequência. O importante salientar, né? Nos textos legais, temos que verificar a concordância. Por exemplo, se tiver uma resolução primeira, resolução segunda, se a palavra for feminina, é evidente que o numeral, ele se harmoniza, faz a concordância também. Então, resolução primeira, resolução segunda, agora é resolução 9ª, agora vem resolução 10, resolução 11 e assim por diante. Temos também decreto primeiro, decreto segundo, decreto 9º, decreto 10, decreto 11 na sequência. Então, vamos respeitar textos legais até o 9º.
A partir do nono, né, o ordinal, nós já lemos, fazemos a leitura em cardinais, ok? Vamos a mais um emprego. Unitários. Os unitários, nós temos a grafia em cardinais e a representação dos algarismos arábicos. A sequência desses unitários aparece exatamente em ordem cardinal. Então, nós não temos uma ordem ordinal, e sim uma sequência mesmo de cardinais, 1, 2, 3, etc. Por exemplo, casa. Casa 1, nós temos apartamento 24, página ou páginas 14. Nós temos também folhas ou folha 13. Nós temos sala 151. Nós temos, podemos falar conjunto 2, conjunto 4. Quer dizer, as sequências aí cardinais, elas indicam um unitário para você. Então, nessa ordem, nessa sequência cardinal, evidente, nós não vamos utilizar o ordinal. O ordinal, ele só vai ser utilizado quando ele antecede o substantivo. Quando ele vem após o substantivo, a leitura dele, no caso dos unitários, é sempre cardinal. Então, veja, nós temos as sequências, né? Se eu anteceder o numeral, o algarismo, e ele vier antes do substantivo, então, obrigatoriamente, o ordinal será lido. Então, nós temos lá, por exemplo, terceira-feira da bondade. Das sequências das feiras, nós temos a terceira. Então, é uma ordem. Então, você colocou o algarismo na frente do substantivo, obrigatoriamente, você respeitará essa ordem sequencial ordinal. Temos quarto salão do automóvel. Quarto, de vários salões, esse foi o quarto. Temos lá, das sequências dos distritos policiais, por exemplo, nós temos lá, né, primeiro distrito policial. E também da sequência, o 100º distrito policial. Viram que, antecedido ao substantivo, o algarismo será grafado ou arábico ou romano. Se for o arábico, ele vem acompanhado do símbolo da ordem. E o romano também é habitual aparecer. No caso de feiras, eventos, né, é muito comum também. Vamos ver agora, temos algumas variações de palavras de numerais? Temos. Então, temos variações e falamos, às vezes, errado alguns vocábulos. Vamos a algumas formas variantes e algumas formas errôneas dos numerais na língua portuguesa. Vamos ver. Formas variantes. Eu posso escrever 14 ou 14. Na língua portuguesa, são reconhecidas as duas formas, 14 ou 14, corretas? E temos também milhão, milhão, bilhão, bilhão, trilhão, trilhão e etc. Porém, milhão é a mais comum, é a forma mais usual. E milhão é a mais arcaica, antiga. Porém, em seu concurso pode ocorrer também. Então, prestar atenção que existem formas variantes dos numerais. Bilhão, bilhão e etc. Ok? Temos também algumas formas errôneas, muito aí utilizadas coloquialmente na língua portuguesa, que são um numeral 1 com H e 50. Olha lá, 50, grafia errada. Então, nós vamos corrigir esses dois numerais para 1 sem H e 50 com a grafia do QUE. Perdeu agora, pelo acordo ortográfico, o trema, porém, nós temos que grafar de forma correta. Não podemos mais grafar 50, sim 50. Então, numerais 1 sem H e 50 de forma correta, ok? Olha, espero tê-los ajudado aí quanto aos numerais. E vamos agora a novas sequências aí, né, da morfologia, ok?